Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do primeiro CIGELP, o primeiro ciclo de palestras sobre linguística cognitiva, pesquisas e tendências, promovido pelo GELP Colim, tanto da UFC quanto da Universidade Federal do Maranhão, em associação também com o primeiro, com o Congresso de Metáfora na Linguagem e no Pensamento. Eu gostaria de começar dizendo que eu tenho dois motivos para estar muito feliz hoje. O primeiro é que nós estamos fechando a primeira etapa de 30 palestras hoje, porque nós estamos na 15ª palestra. Algo que começou pequeno, mas que conseguimos, através de contatos, fechar, né, com os vários palestrantes, e então a nossa perspectiva são as 30 palestras. E hoje nós temos a professora Rosimeire marcando esse meio, né, do percurso de 30 palestras que nós temos planejadas, né? Um outro motivo para eu estar muito feliz é que nós temos aqui conosco a minha amiga e colega de muitos anos, a professora Rosimeire Selma Monteiro Platã. A Rose, para muitos de nós. Nós entramos, eu e a Rose, na UFC no mesmo ano, talvez com apenas 2 meses de diferença entre a minha admissão e a entrada dela. E durante todos esses anos, mesmo desde as temáticas das nossas teses de doutorado, nossos interesses de pesquisa têm convergido em muitos momentos. As áreas de atuação da Rose, embora não especificamente identificadas com a linguística cognitiva, dialogam de perto com muitos dos interesses da nossa área. Então, passarei a palavra muito em breve para a minha amiga Rose Monteiro Platã, Rosimeire Monteiro Platã, professora, mas antes de fazer isso, eu quero fazer uma leitura sintética, né, da trajetória acadêmica da professora para o conhecimento de todos os que estão aqui hoje conosco. A professora Rosimeire Selma Monteiro Platã é professora titular da Universidade Federal do Ceará, doutora e mestre em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Linguística pela mesma universidade e licenciada em Letras Português pela Universidade Estadual de Maringá. Português como língua materna e também como estrangeira, com ênfase no processo de internacionalização da língua portuguesa. Foi professora leitora de língua portuguesa e de cultura brasileira na Universidade de Stenhouse, em Grenoble, França. Iniciou suas pesquisas em fraseologia. Iniciou suas pesquisas em fraseologia na Universidade de Granada, na Espanha, e foi bolsista CAPES de estágio pós-doutoral na Universidade de Paris 13, na França, atuando no laboratório do léxico, dicionário e informação. A Rose, ela tem, assim, dado muitas contribuições aos estudos fraseológicos para o ensino de línguas, para a tradução e para a elaboração de dicionários linguístico-culturais. E, entre várias outras coisas que eu ainda poderia dizer aqui sobre a Rose, eu gostaria de finalizar dizendo que ela é a autora do primeiro manual de fraseologia dedicado ao ensino de língua materna, publicado no Brasil. Fraseologia era uma vez um patinho feio no ensino de língua materna. Então, conosco, hoje à tarde, nós temos o prazer e a honra de termos aqui a professora Rosimeire Selma Monteiro Platã. Rose, você está com a palavra. Muito obrigada pelas gentis palavras, obrigada mesmo. A gente já sabe que é de praxe desse gênero iniciar agradecendo
Mas aqui, mesmo que não fosse de praxe, eu gostaria de agradecer imensamente na pessoa, nas duas pessoas muito amadas por mim, né, que são a professora Ana Cristina e a professora Mônica Carneiro, pelo convite, pela acolhida, e eu vejo, assim, fico muito feliz com o impulso, a força que os estudos da linguística cognitiva têm ganhado, e assim como a professora Ana Cristina disse logo no início, realmente eu, vamos dizer assim, eu flerto com a linguística cognitiva, né? Não com tanta fidelidade, mas na medida em que for necessário. Então, eu espero que a gente consiga fazer aqui um bom diálogo e gostaria de, sinceramente, reiterar os meus agradecimentos pela oportunidade. O que eu quero trazer para vocês aqui, vamos ver se agora volta a funcionar. Já está começando. Ótimo. Só que ele estava aparecendo de um... Aqui agora não está mais aparecendo onde estava, mas rapidinho eu pego de novo. Acho que... Olha aí, agora já vai dar certo. Sim. Então... Talvez... Isso. Ótimo. Tá. Então, quando eu me propus, já faz algum tempo que a professora Ana Cristina conversou comigo, inclusive, assim, eu fiquei muito tranquila aceitando, porque eu pensei, está bem longe, vai dar para eu preparar bem, né? A gente sempre pensa desse jeito. E, na realidade, agora eu vi que... Agora não, né? Alguns dias eu vi, meu Deus, já é semana que vem, não é? Mas, como o que eu tenho para falar aqui para vocês são reflexões e algumas provocações que eu gostaria de fazer de trabalho que eu venho desenvolvendo há muitos anos, né? Então, eu gostaria de... o tema no qual eu vou me centrar é o processamento de expressões relacionadas a crenças e superstições e a organização do léxico mental. Eu sei, o título parece não, ele é ousado, mas é que não tinha como fazer de outra forma, porque eu quero falar de léxico mental, quero falar de como ele se organiza e, pelo menos, apresentar algumas pistas de como são processadas algumas expressões. Expressões essas que estão ligadas a esse campo das crenças e superstições. Eu gostaria de iniciar mostrando de onde vem esse trabalho. Esse trabalho, ele é basicamente fruto das minhas orientações, que eu tenho cada vez mais tido a certeza de que o sentido do meu trabalho, ele está nos meus alunos, nos alunos da graduação, nos alunos da pós-graduação, nos mestrandos, doutorandos, e mais especificamente, nos meus orientandos, porque é como se fosse, assim, a ressurreição acadêmica. O trabalho começou, meu interesse pelo léxico e pelo processamento da informação, ele começa na minha tese de doutorado. E a minha tese de doutorado, ela foi desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação da professora Leonor Sclier Cabral. E naquele momento, quando eu iniciei, era uma orientação de viés exclusivamente psicolinguístico. Tanto é que, quando eu me aproximei do trabalho da professora Ana Cristina, que nós entramos mais ou menos ao mesmo tempo, só que ela já era doutora, né? Ela entrou doutora e eu era doutoranda, nós até nos aproximamos porque as duas estávamos trabalhando com categorização. Então, são linhas que são muito interrelacionadas. A partir daí, eu comecei a pensar nessa organização, como é que o conhecimento é organizado, como é que a gente tem acesso à memória. E
foi como assim, uma paixão pelo léxico. Tudo que sobrou, eu não gosto muito da palavra sobrou, né, porque dá a ideia assim de que é resto, mas é o que não coube, o que não entrou exatamente na tese, foi me acompanhando para que eu pudesse refinar e continuar, e foi isso que eu tentei fazer nas minhas orientações. Eu vou destacar aqui aquelas que estão relacionadas ao léxico, né? Então, primeiro trabalho, onde vocês vão encontrar os ecos disso que eu estou fazendo agora, né? O professor Vicente de Paula da Silva Martins, professor da Universidade do Vale do Acaraú, que já foi a minha primeira orientação de tese, trabalhou com esse processamento, e, no caso, a gente estava com expressões idiomáticas de uma maneira mais geral. Depois, com a Marilene, já a orientação foi no sentido de trabalhar com uma parte do léxico, que eram os pragmatemas, que na época a gente também não sabia muito bem, vamos chamar de formas de rotina, de fórmulas, mas a ideia era desenvolver esse dicionário. Depois, outro trabalho também os outros 2 trabalhos também que foram determinantes, foi quando eu comecei a me interessar pelas colocações e orientei a tese da Juliane Larens, que tentou constituir um corpus de colocações do português brasileiro. Mais ou menos nesse período, eu comecei a trabalhar com português como língua estrangeira, fruto de uma experiência de leitorado que eu tive na França, e aceitei o grande desafio de orientar a tese da professora Lídia Amélia, da Universidade Federal do Ceará, Lídia Amélia de Barros Cardoso, que trabalhava com as influências das interlínguas em aprendizes de português, e, novamente, o léxico era o que estava em voga. Essas seriam, assim, as teses. Eu orientei outras teses, mas não relacionadas a esse trabalho de agora, né? E, no caso das dissertações, eu também tive o trabalho onde nós olhamos para o léxico, mas na língua de sinais, trabalho da Andréa Michelis, que era vendo como é que no discurso político elas eram traduzidas. Com a Gislene Carvalho, nós começamos a ver o tratamento dessa não composicionalidade em livros didáticos. A Michele Pinheiro e a Erilan também foram mais gotinhas, né, que foram as dissertações delas, foram no sentido de procurar culturemas, num dos casos, e o trabalho da Erilan, mais especificamente, de tentar botar num dicionário esse acervo que nós estávamos construindo em grupo, não é? E foi realmente um grande desafio, até que eu chego ai, meu Deus, aqui foi colocado o nome está repetido, me desculpem. Na Viviane, vou fazer, como é que é? Tem que fazer ao vivo aqui. A Maria Viviane. Você deletou a caixa de texto, que inseriu uma Bom, caixa. então, o trabalho da Maria Viviane foi sobre o sagrado e o profano em expressões do português do Brasil. Então, assim, essa aí foi a minha tentativa de mostrar como é que foi que eu cheguei aqui. Então, foi realmente um caminho, né, uma senda nessas orientações com o trabalho dos meus orientandos, e cada um deles seguiu o seu caminho, eles têm muitas produções, eu me sinto muito contemplada por isso. Do trabalho da Viviane, eu continuei e expandi um pouco mais, saí da ideia do que era sagrado e profano, e acabei, a palavra certa é caindo, no mundo das superstições. Eu vou voltar para essa lâmina aqui, não sei nem se é assim que eu chamo, porque é algo que eu quero finalizar com esses objetos aqui, a vassoura, a escada e o espelho.
Então, só um momentinho, gente, que eu vou interromper aqui. Aqui. Bem, então, nesse caminho, eu acabei chegando no âmbito das crenças e das superstições. E aí, eu vi que eu não encontrava, nem na psicolinguística, nem na linguística de texto, nem nos estudos fraseológicos, o aporte necessário para abarcar esse fenômeno. Até porque é um assunto que ele muitas vezes é marginalizado, né? Assim, trabalhar com superstição, mas superstição, isso não é ciência. Inicialmente, eu gostaria de separar os dois conceitos, crenças e superstições. Bom, uma crença é aquilo em que se acredita. Muitas vezes nós não temos nem a razão ou o motivo, mas às vezes temos. Podemos ter crenças que decorrem da ciência, que decorrem da nossa religião, da nossa orientação política. Então, por exemplo, o fato de eu estar ansiosa, nós estarmos ansiosos por uma vacina, nos coloca no âmbito de uma crença. Só um momentinho. Nos coloca no âmbito das crenças, porque é aquilo que faz parte dos meus valores, né? É o que eu acredito. Já uma superstição é um pouco diferente. No caso da superstição, o que vai diferenciar da crença é o medo. Tem um componente aí que me faz desempenhar alguma atividade, porque eu tenho medo que alguma coisa aconteça, ou o contrário também, que eu tenho medo que aquilo não aconteça, então, para que aconteça, eu desempenho aquela atividade. Então, depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, eu já consegui publicar. Então, a primeira distinção seria entre crença e superstição. Aí, eu queria contar como é que eu cheguei, então, na linguística cognitiva, né? O que é que desse trabalho, o que é que faz com que esse trabalho não pudesse ter sido desenvolvido só naquela relação língua e mente. O que me interessou na linguística cognitiva foi a maneira de ver o conhecimento. Ou seja, aqui não vai dar tempo da gente esmiuçar os conceitos de linguística cognitiva, que eu tenho certeza que pelo menos 90% do público que está aqui sabe, porque vocês estão participando de palestras de linguística cognitiva, mas aquela ideia, pelo menos do caráter interacional, da ideia de um pensamento que é corporificado. Então, depois também, se vocês quiserem que a gente discuta ou conversar sobre isso, eu acho que a gente pode fazer, né? Mas o que foi central e decisivo foi a visão de língua e de linguagem, e como a língua não é, ou a faculdade, desculpem, a língua não, a faculdade de linguagem e o desenvolvimento das línguas humanas, no âmbito da linguística cognitiva, não é visto como, por exemplo, o que acontecia no gerativismo. Que a transmissão ao vivo é isso, né? Tem barulho lá fora, a gente tem que fazer psiu. Então, por exemplo, no gerativismo, a sintaxe era um componente central. Então, se a sintaxe é central,
Eu tenho que pensar que, até num círculo, para ter a sintaxe como um componente central. Numa leitura mais cognitiva, não existe essa centralidade. Há um contínuo. E esses elementos, eles vão se combinando. Então, isso resolve muitas coisas. E é por isso, né, eu estou tentando aqui justificar a minha aproximação. Não é? Então, o fato de tratar de um tema como esse, dentro da linguística, e na perspectiva sociocognitiva, também me impôs alguns desafios. Quais sejam? Quando eu comecei, eu tinha um objetivo de organizar dicionário. Não sei se é mania, né? Mas era aquele sonho assim, eu vou fazer um dicionário e nele eu vou colocar as superstições. E pensava nas superstições brasileiras. Aí aparece o Lê do Engano. Com o passar do tempo, eu já estou fazendo esse trabalho há 4 anos. 4 anos numa vida acadêmica, ele pode até parecer bastante, porque a gente pensa em 8 semestres. Mas pensando em uma pesquisa, isso não é um tempo lapso de tempo tão grande. É um tempo que ainda não é necessário para haver postulados ou algumas questões fechadas. O que foi acontecendo é que eu fui descobrindo, principalmente, o que não era. E o principal desafio, que é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, o principal desafio foi e continua sendo a categorização. Aí voltamos, eu e Ana Cristina, para o termo que nos uniu desde o início da nossa na UFC, que era a categorização, não é? Então, quando eu fui fazer esse dicionário, eu pensei, mas como é que eu vou categorizar isso? Eu vou perguntando para as pessoas as superstições que elas têm, ou eu vou coletando aqui e acolá, e vou me aproximando, né? Dessa forma, eu vou conseguir me aproximar do fenômeno. Não foi assim. Não foi assim que ocorreu, porque realmente é um contínuo e a hierarquização é muito complexa. Eu consegui chegar a alguns, eu vou ver se eu consigo, espero que eu consiga voltar rapidamente, mas eu vou continuar falando enquanto eu procuro, né? Eu consegui chegar a uma hierarquização que eu estou chamando de preliminar, que é, só um momentinho, a seguinte aqui. Isso aqui eu já tinha publicado, né? Bom, eu acho que está dando para ver, né? Alguém só confirma para mim se está aparecendo, são umas fotos de alguns quadros, ainda que se dedicavam ao sagrado, tá? Sim, Rose. Tá bem. Sim, está. Isso. Então, o primeiro desafio, né, nessa organização foi de verificar que um dos mitos que foi derrubado foi aquele de que o brasileiro que é muito supersticioso, ele é supersticioso por causa dos africanos que chegaram aqui. Então, eu cheguei a encontrar isso em alguns materiais que eu comecei a procurar, materiais gerais de divulgação. Eu fui ver que na arte, de uma maneira geral, esse tema, né, que é aquilo que eu acredito, ou aquilo que eu tenho medo, os nossos valores,
não apenas de religiosidade, mas também eles estavam presentes em muitos âmbitos. Então, nas artes, né? Aqui eu botei algum exemplo da pintura, na literatura, né? Coloquei aqui um exemplo de um livro do José Saramago, que chama O Evangelho segundo Jesus Cristo, escrito por um ateu, e um ateu que foi excomungado, né? Então, só a relação do José Saramago com o sagrado e o profano já daria uma outra fala, né? Na música, isso aqui era a capa de um disco do Vangelis, que o disco se chama O Céu e o Inferno. No cinema, então, o tema, né, novamente abordado com o filme do Jean-Luc Godard, Je vous salue Marie, e do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Na gastronomia, pensando que existem alimentos que são considerados sagrados, alimentos que se comem em determinadas épocas e alimentos que não se comem em determinadas épocas ou não se comem em determinadas culturas, eles são totalmente, assim, rechaçados, né? E um livro que foi fundamental, acho que a Maria Viviane, que foi a minha orientanda de mestrado que eu mencionei no início, parece que eu tenho a impressão de ter visto entrar na sala, um dos primeiros materiais, né, que orientou o trabalho também foi na história das religiões. Então, esse livro é um livro maravilhoso, um livro do Mircea Eliade, ele está traduzido para o português, a original é em francês, O Sagrado e o Profano. Ele dedica um capítulo, uma parte para a sacralização das coisas. E aí foi aí que eu acabei encontrando um espaço para desenvolver esse estudo que me interessa tanto, no âmbito dos estudos linguísticos. E aí eu fui ver que eu não estava sozinha, né? O caminho é longo, e aqui eu estou citando apenas algumas, a Gabriela Funk, que é portuguesa, a Lúcia Luque Nadal, espanhola, Carmen Mellado, Luque Nadal, a Gabriela Funk, da Universidade do Porto, Lucia Luque Nadal, da Universidade de Córdoba, Carmen Mellado Blanco, de Santiago de Compostela, e um trabalho meu já anterior, eu tentei fazer uma aproximação para investigar se esse mito são os brasileiros que são tão supersticiosos, então eu fui fazer contrastes e descobri trabalhos, né, no português europeu, no espanhol, no inglês, no alemão, no português do Brasil, e muitos deles, eles tinham a base, ou pelo menos a motivação bíblica. Então, se buscava, aí aparece o outro mito, que esses trabalhos eram porque nas culturas judaico-cristãs nós temos fontes, né? Então, por exemplo, aí, Velho Testamento, Paciência de Jó, Cova dos Leões, Sabedoria Salomônica, Arco da Velha, ou no Novo, Madalena Arrependida, ou Lavar as Mãos, onde Judas perdeu as botas, ou Dar Outra Face. Esses aí seriam, inicialmente, candidatos ao dicionário. Mas eu ainda estava com um objetivo, nesse momento, de apresentar algumas marcas, porque eu acreditava também que nós, brasileiros, ou portugueses do Brasil, nós teríamos mais, ou nós teríamos alguns que ninguém tem, porque nós temos um grande sincretismo religioso, que é oriundo da junção, né, dos rituais indígenas, dos rituais afro, né, dos africanos que foram trazidos como escravos, né, e da nossa herança europeia, dos portugueses e os espanhóis, toda aquela religiosidade. Aqui eu coloco uma pequena imagem onde a gente vê alguns símbolos, né, arrudo, sal grosso, o trevo, a pimenta. E aí, aqui esse seria, então, o segundo mito, né, que eu também, agora já, lembre-se que eu disse no início que eu queria mostrar os desafios desse trabalho e o que foi me fazendo chegar cada vez mais próximo da linguística cognitiva. Então, eu pensei,
Se isso que está aqui fosse verdade, que é por causa desse sincretismo que nós somos religiosos, ou que na nossa língua existem tantas manifestações que denotam superstição, como bate na madeira, cruz credo, desconjuro, vá de retro, São Longuinho, e por aí vai. Se fosse assim, em comunidades que não fossem religiosas, ou onde não ocorresse esse sincretismo, não haveria, ou se houvesse, seriam estrangeirismos. Eu acabei chegando à conclusão de que é realmente mito, e aí as categorias que eu consegui estabelecer nos estudos feitos até agora são essas que estão aqui. Então, temos as entidades, deixa eu ver aqui, por exemplo, pai de santo, mãe de santo. Ah, mas esse é só do Brasil e tal. Sim, mas é um líder espiritual, e em cada cultura, em cada religião, vai haver uma forma de chamá-lo. Pode ser até que não seja com duas expressões, ou que não seja não composicional, porque aí, quando eu digo pai de santo ou mãe de santo, é não composicional, né? Porque não necessariamente ele é pai de alguém que é santo. Eu tenho que compreender essa expressão em bloco, um pai de santo e uma mãe de santo. Uma pombagira, eu recortei isso de um jornal online. Então, uma pombagira seria o quê? A pombagira é uma entidade também. E a notícia era assim: professora é chamada de maluca e pombagira após polêmica do machismo com Dilma. Então, pelos nomes que estão aí, a notícia é meio velha, e ela nos leva a pensar em algo que é muito caro à linguística cognitiva, que é o caráter interacional da construção do sentido. O sentido ele é construído na nossa interação, no tempo, no espaço, com a extensão daquilo, das nossas vivências, senão eu não consigo processar. Isso traz alguns desafios para o aprendizado do português como uma segunda língua, para a inserção num dicionário, para a tradução, mas mesmo assim, eu não posso pensar que esse é um fenômeno do português, porque ele vai ocorrer em outras culturas, em outras línguas, porque é intrínseco à faculdade de linguagem. No caso, ainda uma entidade, né? O São Longuinho. Costumamos, né, dizer no Brasil, né? Se eu encontrar tal coisa, vou dar 3 pulinhos. Muitas vezes, isso é também uma crença, né? Tá ligado ao fato de que eu vou fazer alguma oferenda, eu vou oferecer alguma coisa para localizar. Agora não vai dar tempo de eu contar a história aí do São Longuinho, mas isso também já está registrado, quem quiser eu dou a referência, fiz um grande levantamento, encontrei até o lugar onde tem a estátua do São Longuinho, em Braga, né? Sem contar que ele está também em igrejas. Pensando em rituais, né? Teria aqui a dança da chuva, mas eu só quero voltar aqui para pensar, que aqui não vai dar tempo de eu mostrar todas, né? Mas eu quero eu vou fechar logo aqui com os objetos, para poder abrir para a nossa discussão. Existem bênçãos e maldições, então uma categoria grande, ela vai precisar ser dicionarizada em separado. Muitas bênçãos, muitas maldições. Se nós pensarmos nas línguas latinas, desde as tábulas, né, que se encontravam nos cemitérios, amaldiçoando ou bendizendo as pessoas. As inscrições, os xingamentos, no caso das maldições, e das bênçãos, não é? De rezar, de levar para benzer, de tirar o quebranto, né? Aí, proteção é outra categoria. Então, para proteção, tanto eu coloquei proteção como central, aí é outro desafio. Como é que eu coloco? Porque, às vezes, a bênção é para proteção. Às vezes,
a bênção, não, a maldição exige determinado objeto como proteção. Mas muitas vezes é um ritual ou é uma oferenda. Então, eu não consegui colocar os rituais de proteção, como, por exemplo, aqui, ó, isso aqui foi uma exposição que eu participei em Campo Grande, não, em Cuiabá, há algum tempo, e a exposição era muito bonita, o altar, então eu fotografei, eu trouxe para pensar como é que isso pode se realizar, como é que eu processo isso, e pensar, eu já vou falar do léxico mental especificamente, mas como uma pista, né, vocês veem aqui que isso é um ritual, esse ritual da vela, da mão na cabeça, do rezar, e essa Francisca, ela diz, eu ponho a mão, Deus põe a bênção. E se vocês notarem aí, eu tenho mais um objeto, que é a espada de São Jorge. Aqui está, que algumas pessoas chamam também de língua de sogra, né? Mas que é usado na entrada das casas como proteção, para fazer com que você tenha o corpo fechado, né? Essa é a ideia de manter o corpo fechado. E aí eu chego aqui, gente, está com um encosto. O que é um encosto? Um encosto dentro desse universo, lembrem-se que eu estou trabalhando na percepção do caráter interacional da construção do sentido, e de um pensamento que é corporificado. Então, o encosto seria aquilo que ele vai pesar, ele vai fazer com que a pessoa, não é ela que vai ser dona das suas ações, ela vai ter aquelas ações por causa do encosto. Então, essa foi uma das imagens, até que o meu filho procurou para mim, que eu achei que calhava com uma notícia, na época do governo Temer. A Marcela Temer faz vídeo polêmico e é alvo de suposto encosto. Agora não dá para relembrar a história aqui, mas não foi a Marcela Temer que agiu daquela maneira que aparecia no vídeo. Provavelmente ela estaria com um encosto. E aí vocês veem, né, a pessoa com uma bebida, mas então ele está ali bebendo, né, com um vício, mas não é porque ele quer. É um encosto que está ali, que provavelmente as outras pessoas nem estão vendo. Quando eu penso num léxico mental, de uma maneira geral, assim, eu vou simplificar e muito, porque pode se escrever capítulos e capítulos sobre o léxico mental, sua construção, seu processamento, mas para o momento agora, eu vou dizer que ele seria um arquivo abstrato, um dicionário abstrato que nós teríamos. E ele é feito como? E aí eu lanço o outro desafio. A gente acha ou acaba acreditando que esse léxico mental, ele é construído na interação com os nossos pais, com a nossa família, com a escola, com a nossa vida social. Isso ajuda, mas isso é muito pouco. Para que nós possamos processar toda a gama de informação com a qual nós costumamos lidar, seria necessário muito mais. Nós temos séculos, sob o ponto de vista ontológico, da espécie humana se especializando, melhorando, desenvolvendo, melhorando, depois a gente também pode discutir, né? Mas aprimorando em termos cognitivos, tendo mais capacidades, para que a gente possa lidar com isso. E aí, eu tenho que ter as duas coisas. Aquilo que eu falei no início, da crença ou a superstição, a crença é que vai me fazer, e vejam, gente, eu não estou falando crença no sentido religioso, é de ser crédulo, de aceitar como tendo valor. São as crenças que fazem com que um grupo de pessoas se coloque na frente do palácio, embora as pessoas digam, isso é ignorância, né? Mas na frente do Palácio Alvorada, gritando, não queremos vacina, nós temos cloroquina.
não é fake. As pessoas foram lá e gritaram isso, com cartazes. Para elas fazerem isso, elas têm crenças. E elas creem na cloroquina e não querem vacina. Então, é só um trabalho ontológico de séculos de aprimoramento que faz com que nós possamos processar, baseado em nossas crenças, algo como amarração para o amor. E essa aí, ó, se vocês veem, o pagamento é só depois do resultado, né? Então, essa aí você tem que acreditar mesmo, né? Porque se não der certo, não precisa pagar. Eu só borrei aí o telefone, mas isso é verídico, isso é uma foto, e houve uma época em que eu pedi para vários amigos, em vários lugares, tirarem fotos, então isso existe no Brasil inteiro. E a ideia também dos folhetos, né? Traz a pessoa amada em 7 dias na palma da sua mão. Como é que nós vamos tratar essa peça linguística nesse dicionário? Vejam, eu não tenho dicionário para apresentar para vocês, né? Você já deve ter percebido. Eu tenho mais perguntas do que respostas, eu tenho tentado avançar, eu já sei que não vou conseguir desenrolar se eu não aprimorar mais o estudo do processamento no léxico mental dessa parte, é dessa porque eu escolhi trabalhar com esse âmbito, mas provavelmente desafios semelhantes ou até outros entrariam se eu entrasse num outro campo semântico, não é? Então, gente, eu volto para cá para essas categorias e aí vou encerrar para a gente poder discutir com... Ai, cadê os 3 objetos que eu tinha dito para vocês que ia mostrar depois? Deixa eu interromper novamente aqui. Só um instantinho. Voltei, né? Então, os 3 objetos, eu mostrei, eu posso até procurar daqui a pouco, mas ele leva ao último desafio, que para mim é o mais importante, que é a nossa presunção. Essa ideia de que a gente é o centro do mundo. É a minha língua, é lá no meu interior, ou era o meu vô, é no português, ou é no Brasil. Né? Então, quando eu comecei a fazer o levantamento dos objetos, eu verifiquei que existe essa necessidade, e, novamente, está ligado a essa extensão, essa corporificação. A gente precisa do objeto para proteger, para segurar, ou é o amuleto, olha, eu vou colocar... Ó, por exemplo, eu coloquei esse colar hoje aqui. Eu gosto de colocar esse colar porque eu acho que eu vou falar melhor com ele. Não tem nada a ver com fala, ele não vai me ajudar a lembrar nada, mas ele me dá uma confiança. É um colar que eu ganhei de uma pessoa muito querida, e ele está aqui. Então, eu posso chamar o quê? Isso é um amuleto? É um talismã? Então, os objetos, nós temos necessidade deles, independentemente da nossa religião. Aí eu vou pôr, é aquela blusa, ou é aquela cor, é alguma coisa que eu preciso pegar. Pode ser o patuá, né? Lembram de... como é, contra mal olhado, eu carrego o meu patuá. Então, objeto para proteção. E o que eu descobri? Que todas as culturas têm essa necessidade, e essa representação é construída sociocognitivamente, socioculturalmente, dentro de cada sociedade. Aqueles 3 que eu coloquei na primeira lâmina, eu vou mencioná-los, eles são, pelo menos de todas as línguas que eu fui perguntando agora, eles apareceram, e em muitos trabalhos que são feitos, eles aparecem, que é a escada, o espelho, primeiro era o espelho, a escada e a vassoura.
Em muitas culturas que a gente poderia pensar que estão bem distantes, como, por exemplo, a cultura russa, né, os russos e os brasileiros. A ideia de quebrar um espelho, o espelho estar partido, a relação com o espelho, ela aparece na mitologia, né, nós, já com aquela ideia que não era o objeto espelho, mas da água, do Narciso, na literatura, no conto de fadas, né, espelho, espelho meu, de ser um espelho, esse objeto tão cobiçado, desejado e temido. Então, essa relação que as pessoas têm com o espelho, eu estou fazendo levantamentos para procurar contraste e para ver como é que eu vou inserir, né? E em muitas coincide, quebrar o espelho, 7 anos de azar. A vassoura, varrer o pé, não casa, encontrar a vassoura, se quer que a pessoa vá embora, põe a vassoura atrás da porta. A ideia das bruxas, né, que as bruxas voam de vassoura. De onde é que veio isso? Agora não vai dar tempo de contar. E a escada, também essa relação de passar embaixo da escada. Tem o gato preto que eu não incluí aí, mas ele está dividido porque em algumas culturas era divindade e vindo da tradição egípcia, e depois há um momento, logo depois ali da Idade Média, que ele passa a ser maldito, então também tem todo esse jogo. E aí existem inúmeros, né, animais, eu falei objetos, né, mas a gente pode abrir, tem as outras categorias. Então, eu acho que por aqui já dá para a gente conversar, se vocês tiverem interesse, e eu gostaria, eu até selecionei aqui, eu gostaria de ler uma frase que eu achei muito interessante, que tem a ver com essa nossa ideia de ser o centro do mundo, ou de achar, quando a gente tem uma crença ou uma superstição, que aquilo é só nosso e que não vai acontecer, né? Eu já dou a referência, eu estou lendo um livro que eu estou achando maravilhoso, chama 21 lições para o século XXI. Nesse livro, do professor Yuval Noah Harari, ele é professor de História da Universidade de Tel Aviv. No capítulo 12, seria a 12ª lição para o século XXI, o capítulo se chama Humildade. Você não é o centro do mundo. E aí, a frase que eu quero ler, com a qual eu gostaria de terminar, para a gente abrir para a discussão, é a seguinte: os astecas acreditavam firmemente que, sem os sacrifícios que realizavam todo ano, o sol não se levantaria e o universo inteiro se desintegraria. Isso quer dizer que, ao longo da história, alguns povos, eles chegam ao ponto de imaginar que as suas crenças, os seus valores, né, ou as suas superstições, elas são essenciais, até assim para as leis da física. Não é? Então, assim, quando a gente para pensar nisso, vem o perigo que nós estamos correndo num mundo agora desse totalitarismo, em que as pessoas querem impor aquilo que elas acreditam. Porque foi ou Deus, ou o pastor, ou a entidade que mostrou, que falou. Então, muitas das culturas que consideram assim, como se, porque está na Bíblia. E tudo que aconteceu com a humanidade antes da Bíblia, a Bíblia é um livro de uma religião, vamos dizer assim, uma crença. Então, se a gente pensar como é que nós estamos divididos hoje, pensando em cristãos, muçulmanos, os hindus, os budistas, se cada um deles tiver certeza absoluta que é o seu movimento, a sua ação, que vai salvar ou arruinar, ou para poder dominar e controlar, vocês imaginem, nós estamos fadados ao fracasso, porque, na verdade, só existe uma
civilização. Em termos teóricos, ou didáticos, a gente fala as civilizações, né, civilizações humanas, mas nós todos moramos, né, a gente tem vários endereços, né, mas se cada um quiser impor o seu e só o seu que valer, nós estamos muito, muito arruinados, e eu acho que é bom que a gente tenha boas crenças aí para nos salvar, tá bem? Então, muito obrigada. Muito obrigada, Rose, por uma palestra interessante, um tema complexo. Nós que somos da categorização sabemos quão difícil, quão complexo é tentar estabelecer categorias para uma infinidade de entidades e de, né, realidades com as quais nós nos deparamos. Ainda uma semana atrás foi o tema da minha aula online, e os meninos ficaram, né, assim, um tanto quanto, às vezes, né, perdidos, porque a gente tenta estabelecer uma sistemática, uma metodologia para explicar aquilo que é complexo, e no momento da aula eu tive que dizer, gente, aqui é um recorte metodológico, é apenas para a gente poder compreender esse fenômeno. Porque, na realidade, cada nível categorizacional se abre ad infinitum. Então, a gente não pode dizer que, não, é um nível superior, ou, né, o superordenado é um nível básico e é um nível subordinado. Na realidade, a complexificação é muito grande. Então, parabéns pela sua coragem, né, isso, e também por saber que você não esqueceu, né, a linguística cognitiva, veio em vários momentos você fazendo alusão às coisas que nos são importantes, né, as coisas que nós realmente pesquisamos nessa área da linguística cognitiva. Quem sabe, num outro momento, Rose, se eu e você continuarmos por mais alguns anos na academia, a gente possa conversar e trocar figurinhas. E quem sabe, né, trabalhar em alguma coisa juntas. Vamos ver. Eu espero. Na verdade, eu penso até mesmo saindo da academia, assim, com uma aposentadoria, talvez eu tenha até mais tempo para escrever, para refinar, porque agora, com administração, com aula, com orientação, eu tenho tido pouquíssimo tempo para avançar. Olha, já faz 4 anos, eu tenho algumas publicações, um pequeno inventário, mas eu ainda não posso dizer que eu tenho dicionário. Verdade, as atribuições suas são inúmeras. Mas eu estou aposentada há alguns anos e ainda me sinto tão assoberbada, tão cheia de coisas para fazer, Rose. Então, isso aí perdura, viu? Mas a gente vai gradualmente se desvencilhando das nossas cargas, sabe? Ou continuamos de leve na linguística, não sei se isso é possível, ou então nós partimos para uma outra situação, talvez, sei lá, aprender a praticar mindfulness, aprender a meditar com mais, né, regularidade. Não. Como é que é, Rose? Isso, com certeza, eu não vou, não. Não sei, nunca diga não. Nunca diga nunca, né? Outra, essa daí vai acabar virando também uma que eu vou ter que encaixar. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Então, olha aqui, eu gostaria... Foi uma, digamos assim, uma criação agora, né, ad hoc que eu fiz. Bom, mas tem alguém que fez uma pergunta, eu lembro de alguém ter colocado aqui alguma coisa sobre gestos. Eu vi a Marilene, né? Ela... Foi a Marilene. Foi a Marilene. Marilene, eu sempre peço que eles falem a sua pergunta. Marilene, você gostaria de se expressar? Marilene? Marilene? Alguém fez uma pergunta sobre gestos. A Marilene, ela escreveu ali, né? Poderia nos dizer a sua pergunta, Marilene? Eu acho que ela não está. Ela está falando. Não, é a Mônica que está falando. É? Ela está sem microfone. Tá certo. Então, por favor, Rose, você pode identificar a pergunta dela e responder? Tudo bem. Talvez ela esteja sem microfone, né? Então, ela diz se eu pensei em gestos usados ao mencionar algumas expressões.
não só pensei, como encontrei um trabalho maravilhoso do Câmara Cascudo, só sobre gestos, né? E não tinha também como deixar de fora, por causa dessa ideia da corporificação, né? Então, a ideia de que a extensão, até essa ideia da gente dizer para cima, para baixo, para frente, para trás, tudo isso está baseado no nosso lugar, no espaço, né? E muitas delas incluem o gesto. Por exemplo, aquela ideia do sai de mim, né? A pessoa, até quando ela diz cruz, credo, ou às vezes, deixa eu ver aqui, a minha câmera estava ligada, eu desliguei. Agora está ligada de novo. Então, assim, né? A pessoa faz o sinal da cruz, né? Credo em cruz. Sai de mim, né? Então, falar sai de mim. O do bater na madeira, que é de inúmeras culturas, né? De culturas que acreditavam que os deuses estavam no carvalho. Então, por quê? Porque tinha o raio, né? O raio, as árvores eram acometidas pelos raios e pegavam fogo e tal. Então, algumas culturas, porque eu não falei da origem delas, né? Da onde é que vem. Eu fiz um recorte do recorte, como a Ana Cristina mencionou aí, né? A gente tem que... Você corta e mostra um pedacinho. Mas a origem das nossas crenças e dessas superstições que permeiam toda a evolução da humanidade é a nossa incapacidade de compreender, de lidar com os fenômenos da natureza, que não poderiam ser explicados. Imagina, ficava de dia e ficava de noite, mas não tinha alguém que tinha calculado que era de tantas em tantas horas que isso ia acontecer, ou de chover, de estar frio, de ter raio. Então, como as árvores eram acometidas, muitas pessoas batiam no carvalho, na árvore, né, na madeira, para chamar a proteção divina. E aí, por um deslizamento semântico, há em diferentes culturas essa ideia. Mas eu, naquela da centralidade, né, achando, não, isso é nosso. Que a gente bate na madeira quando quer que aconteça, ou bate para afastar, né? Então, os gestos, respondendo à pergunta da Marilena, eles têm de ser contemplados, porque, como eu disse antes, muitas das superstições, quando na realização, na interação, elas aparecem com o gesto. O São Longuinho, que é o santo das coisas perdidas, para agradecer ao São Longuinho, quando você encontra, né, uma troca que se faz com o santo, se dá 3 pulinhos. Então, também o corpo, né? Se você encontrar tal coisa, dá 3 pulinhos. Agora, eu gostaria de fazer também um desafio aí para as pessoas que estão, porque eu preciso testar hipóteses. Então, eu gostaria que as pessoas... a Marilene respondeu, acho que ela era sem microfone para perguntar. O que eu gostaria de pedir é que, se vocês pudessem escrever aí alguma superstição que vocês, mesmo que não seja de vocês, mas que vocês conhecem, porque aqui e acolá eu tenho descoberto algumas peculiaridades. E aí eu até vou contar uma, se vocês conhecem essa também, podem marcar. A minha avó, quando a gente não encontrava alguma coisa em casa, além dessa do São Longuinho, né? Ela pegava um copo e colocava o copo com a boca para baixo, até que a gente encontrasse. Quando achava alguma coisa, ela ia lá e desvirava o copo. Isso me lembra um pouco aquela ideia do Santo Antônio de cabeça para baixo, né, de castigar o santo, até que você consiga a sua graça, né, no caso das moças casadoiras. Então, eu pediria às pessoas que estão aí, se puderem contribuir, escrevendo no chat, alguma, porque isso depois a gente pode recuperar, né, Ana? Sim, é possível. Isso. Aí eu peço a vocês
que coloquem aí, ou chinelo virado, que bom. Então, se vocês puderem, tudo bem, só que agora eu não lembro, porque às vezes acontece isso. A hora que você quer, desaparece, né? Aí a ideia lá do léxico mental, porque você tem que armazenar e recuperar. Então, às vezes, a recuperação não é instantânea. Quantas vezes nós tentamos dizer alguma coisa que nós sabemos, aí a palavra não vem, a gente fica o coisa, o negócio, o bicho, o troço, e aí depois aparece, e muitas vezes, quando aparece, a gente está em outro contexto, com outras pessoas, e acabamos até verbalizando. Ai, que bom, olha, tem gente dizendo aí, eu vou agradeço, e eu vou colocar o meu e-mail, porque se alguém lembrar depois... Eu mando o chat para você, Rose. Eu agradeço. Sim, ainda não sei mais se tem ali outra pergunta, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Eu estou procurando, olhando aqui para ver. Eu vi a da Marilene, que era dos gestos. Eu gostaria só de... A Mônica, eu acho. A Mônica tem uma pergunta, Mônica? Não, eu tenho uma informação. A reunião foi adiada para as 18h15. Obrigada. Ótimo. Eu acho que a professora Maria Elias deve estar aí, eu tinha visto que ela entrou, ela também, essa informação é interessante para ela também. Eu teria só um comentário a fazer, né? Nessa questão dos gestos. A gente sabe que os processos metafóricos, metonímicos, né? Segundo a linguística cognitiva, se devem a essa abstratização de esquemas corpóreos, né? Então, a gente percebe, justamente nessa questão dos gestos, a maneira como o nosso sistema cognitivo é dinâmico, é corporificado, é socioculturalmente situado, e do ponto de vista neuronial, né, nós percebemos aí a atuação dos chamados neurônios espelho, porque a gente sabe que, enquanto nós estamos falando, nós também estamos mentalmente simulando as nossas ações. E essa classe de neurônios participam dessa simulação mental. E então é muito interessante, porque isso corrobora o que foi comentado há umas 2 palestras atrás, quando a professora Maíra, da Universidade da Bahia, nos falou sobre a questão dos gestos, e eu levantei essa questão, né? Qual seria o papel dos neurônios espelho nessa questão da caracterização do domínio fonte das metáforas multimodais. E então foi uma discussão interessante. Então, essa questão da simulação mental pela atuação dos neurônios espelho só mostra justamente como esse conceito de corporificação ligada à cognição é pertinente. Então, achei muito interessante a contribuição dela, e a sua também de hoje me fez pensar nisso. Ana, eu estava vendo, se você me permite, boa tarde. Olá, Suelene. Foi reconhecendo Ana. Pela voz. Tudo bem, então, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu conseguir aqui abrir um pouco a câmera. Tudo bem? Muito bom. Primeiro, parabenizar, fiquei feliz aqui com a Rose, até me despertou uma vontade que eu tive, uma época de um trabalho que eu fiz com a Socorro Aragão, né? E falava um pouco sobre a possibilidade de criar, de dicionarizar expressões dos neologismos infantis, né? Quem é mãe sabe disso, as crianças têm um repertório gigantesco. E eu nunca pude fazer, acho que pelos mesmos motivos seus, Rose, a correria, as atribuições, né? Uma porção de sim que a gente diz na vida e engaveta alguns projetos. Mas parabéns, né, pela sua fala, né? Eu imaginei como foi difícil você fazer esse recorte, né? Você já tem uma trajetória aí belíssima de orientação, né? Uma contribuição, você já está se eternizando através dos seus alunos, né? Isso é muito bom. E eu estava sugerindo, assim, eu não sei se você contemplou, até porque é uma outra visão, mas de observar também a questão cromática, né? A gente sabe que por trás das superstições existe também esse critério das cores, né? Quando você fala o gato preto, não é um gato qualquer, né? Essa seleção que se tem pelas cores, quando se põe a roupa amarela,
né, da passagem de ano, né? Inclusive a passagem de ano tem todo um ritual cromático, né, que as pessoas seguem na tentativa de ter um ano melhor. Eu não sei qual foi que a gente usou para ter esse ano de 2020, mas é bom a gente não repetir. Na dúvida, né? Mas, assim, parabenizá-lo, como você comentou, né, a possibilidade de adicionar, né, novos olhares para esse seu estudo, acho que é interessante, né, além da questão gestual, como você disse que já viu em Câmara Cascudo, mas também essa questão das cores. Então, acho que você ia contemplar vários olhares, várias perspectivas, né, para observar realmente como é que se constrói, né, esse sentido na mente das pessoas. É só uma reflexão, uma sugestão, e certamente você já deve ter trabalhado com isso. Reni, muito obrigada, querida. Realmente, eu tenho uma interlocutora muito boa para isso, inclusive ela disse que faria, mas aí que ela participaria hoje. Ela é Anne-Marie Moulin, da Universidade de Paris 3, onde eu fiz um pós-doutorado. Ela tem 6 livros escritos sobre cores. Então, ela é especialista na simbologia, maravilha. Cores. Então, assim, tem um livro só para o preto, tem o branco, o vermelho, o amarelo. Então, ela faz um trabalho maravilhoso em diversas línguas, em diversas culturas. E aí, olha o nosso etnocentrismo. Ela falou, mas por que vocês vão fazer tão tarde? É porque agora, lá na França, a essa hora em Paris, sim, são 10 da noite. Entendi. Aí ela disse que não poderia. Que pena. Eu queria pedir licença para a Ana Cristina para deixar um colega falar, que ele está lá onde ele está, são 11 horas, ele está em Moscou. Sim. E aí eu vou falar com ele, eu falei com ele agora, que ele disse que está tentando compreender, porque eu falo com ele sempre em espanhol. Sim. O Andrei. Eu vi que tinha esse nome entre os participantes. Então, Andrei, puedes hablar, si quieres hablar, puedes hablar, abre tu... Em espanhol. Sí, puedes hablar en español, o si no, tú puedes escribir. Si tienes una superstición que es rusa, pero que no nos escribas en ruso, por favor, que la pongas en español, o que hables. ¿Vale? Hola, Rosa, ¿que me escuchéis bien? Sí, te oigo, bien. Hola, primero muchas gracias por invitarme y les pido mucho perdón porque no puedo hablar el portugués, solamente el español. Bueno, muchas gracias por muy interesante, su ponencia muy interesante. Y bueno, en cuenta de supersticiones en Rusia, hay muchos como en otros países, en otros lugares, y bueno, por ejemplo, tocar madera es casi utilizamos casi cada día porque no sé qué podemos encontrar en la calle o en alguna otra situación, pues por ejemplo, con lo presidente que tenés, tienes que tocar la madera antes de salir de la casa, ¿no? No, es como, por ejemplo, estoy pensando en algo que no estoy seguro que me va a ocurrir algo bien y no quiero que me ocurra algo mal y toco madera para protegerme de mal de ojo o de algo de maldad. Pero, André, yo pensaba que tenían una con espejo antes de viaje. ¿Podemos contar un poco en Rusia con los espejos para viajar, una cosa así? Sí, existe también, por ejemplo, antes de, en este caso, antes de salir de la casa,
recomiendan ver al espejo para quedar su imaginación en casa, para que proteja la casa mientras estás fuera. Uhum. Es lo Graças. que eso es en cuanto del uso de los espejos. Sim. Por ejemplo, la sal, si cae la sal al suelo, es un signo mal. Hay que recoger la sal perdida del suelo y ponerla en el lugar propio. Es también una superstición. Si cae la sal, hay que recogerla y poner en el lugar propio. Sim. Ana? Alguém mais tem perguntas ou comentários? Já temos aqui um pouquinho depois das 5, temos tempo. Não sei se a Rose tem, mas nós temos. Bom, eu tenho, porque a Mônica acabou de dizer que a nossa reunião... Você é tão ocupada, Rose, que eu lá sei o que é que tu tens para fazer até o horário da reunião. Ai, meu Deus, eu quero tomar água, vou pedir aqui ao meu filho que me traga. Sim. Sim, mas eu gostaria de saber mesmo, claro, até tomado antes, Rose. Não, tudo bem. Então, filho é para isso mesmo, né? Sim. E ninguém mais tem perguntas? Bom, eu estou vendo, eu queria agradecer, porque tem muita gente que está colocando. Então, agora eu queria só... Eu que quero perguntar para a Mércia Abreu sobre jogar sal no fogo para ele sair. Como assim? Eu não entendi. Mércia? Mércia. Dizem que sal no fogo faz com que o hóspede vá embora. Ah, é para o hóspede ir embora? Sim. Então, quer dizer, você tá ali na cozinha preparando a refeição, se você joga um pouco de sal ali na chama, a ideia é que o hóspede, talvez, indesejado, não fique, não sei. Mas, enfim, historicamente, o fogo não seria a chama do fogão, seria outra coisa. Pois tá bom. Rose, acho que você pode, se você desejar, fazer agora os agradecimentos e eu também vou falar dos finais. Tá bem, então, olha, eu agradeço imensamente, né? Reitero meus agradecimentos da oportunidade de falar sobre isso. Eu peço desculpas se o recorte foi muito pequeno e não dá para ter a noção, né, do todo, mas se vocês quiserem dialogar sobre isso, quiserem referências ou ver alguma coisa já publicada, eu posso dar indicações, né, partilhar isso com vocês. Os trabalhos dos meus orientandos, eles estão na minha página, eu tenho uma página que é rosemeiremonteiro.com.br, ela está... Bom, eles estão no repertório também da UFC, mas ali vocês já encontram na ordem, né, com a foto deles e cada um. Então, vocês podem também dialogar, né, com os trabalhos dos meus orientandos, que cada um, né, está dentro de uma perspectiva, mas é em torno do processamento e do léxico, de diferentes partes do léxico. Agradeço também as pessoas que colaboraram, né, colocando mais algumas das suas
das superstições que conhecem, não é? Então, isso é sempre muito bom. E vamos lá continuar, né, na pesquisa, é isso que nos move, né? Muito obrigada, Ana. Desejo sucesso para a segunda rodada, que você vai... cada vez que eu posso, eu dou, assim, uma espiadinha, né? Nem que seja. Sim. Porque eu não... inclusive, quinta é um dia da minha aula, mas já teve dias que foi dias diferentes, né? Sim. Aí, eu também só queria agradecer, lembrá-los que nós teremos na próxima semana mais uma palestra, professora Margarida Salomão, que também vai nos falar sobre um tema muito interessante, sobre framing e essa situação política aqui no Brasil. Então, mais uma vez, Rose, muito obrigada, também muitas pessoas estão agradecendo aqui e elogiando a sua fala, e eu agradeço muito a sua disponibilidade, sabendo de quão ocupada você é. Então, foi um prazer tê-la aqui conosco, e logo nós estaremos nos vendo aí, talvez, nas próximas reuniões online. Bom, pois então, gente, muito obrigada a todos e até a próxima. Vou desligar agora. Tudo de bom para vocês. Tchau. Ana, a Ana já saiu. Bom, então, eu vou... Oi, Mônica. Oi. Para agradecer, reiterar aí os agradecimentos, você é sempre maravilhosa, mas a gente eu tenho que passar a informação de que o reitor vai entrar às 18h30 e vai estar a sala aberta às 18h. Então, você tem uma folguinha aí para descansar um pouco antes de nós começarmos lá outra reunião, tá bom? Tá bem. Muito obrigada pela brilhante palestra, você é sempre maravilhosa. E uma hora dessa eu ainda vou fazer um pós-doc aí com você. O sonho persiste. Nada, mulher, nós vamos trabalhar no nosso livro lá de linguística cultural. Ah, tá. Esse estou esperando. Não esqueci, não. Tá bom. E aí vamos trabalhar assim. Está na lista. O dia que você determinar, nós começamos. Tá bom? Tá certo. Fique com Deus. Obrigada a todos pela participação. A professora Maria Elias está aí, ó. Sim, já falei. Eu vi a hora que ela entrou, por isso que eu disse que a informação da reunião era para ela também. Uhum. E agradecer a todos que ainda estão na sala, né? E pedir que divulguem, e a palestra da professora vai ficar no YouTube e no Facebook daqui a 2 dias, então dá para recuperar quem não conseguiu chegar na hora ou teve que sair mais cedo. Tá? Tá certo. Meus alunos de dialetologia aqui estão dizendo que tentaram entrar e não conseguiram. Estou recebendo agora. Não sei o que houve. Eu vou avisar para eles que vai ficar no YouTube. Né? Depois... Para o YouTube e para a página do Face do Gelpicolim também. Tá bem. Os slides sempre vão para o Face. Eu acho que os slides não vão para o YouTube, mas no Face tem, inclusive, os slides. Tá bom. Tá? Tá legal. Então, fiquem com Deus. Obrigada.